O Evangelho de João. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, estarmos aqui na tua presença, Senhor, mais um dia nesse propósito de oração, mais um dia aqui buscando a tua face, Senhor, mais um dia clamando ao teu nome, ó Deus, mais um dia a tua igreja na tua presença, se humilhando diante de ti, reconhecendo, Senhor, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Somos gratos a ti por tudo, Senhor. Somos gratos pela saúde que tem nos dado, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça a nós derramada, Senhor, na pessoa de Jesus. Somos gratos a ti, Senhor, pelas bênçãos concedidas, pela tua provisão, por estarmos aqui diante de ti, Senhor. Contempla a oração de cada um, Senhor. Contempla o propósito, a necessidade do coração de cada um. Entra com a tua provisão, abre as janelas do céu, Senhor. Faz uma grande obra para a glória do teu nome. Contempla a tua igreja, Senhor, que clama diante de ti. A tua palavra nos garante, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A tua igreja clama a ti. Não há outro a quem nós possamos recorrer senão a ti, Senhor. Diante de ti neste momento, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Senhor. Perdão por tudo aquilo que possamos ter feito que não seja do teu agrado. Nos perdoa em nome de Jesus. Ouve a oração da tua igreja, Senhor. Contempla a necessidade do teu povo. Continua salvando almas neste lugar. Continua restaurando vidas neste lugar. Aqueles que estão enfraquecidos na fé, Senhor, visita-os, fortalece. Faz uma grande obra para a glória do teu nome. Salva, Senhor,
Senhor, aqui neste lugar, para a glória do Teu nome. Sabemos que dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer. Ajuda a Tua igreja a caminhar nestes últimos dias. Ajuda a Tua igreja a triunfar, Senhor, nesse tempo que estamos vivendo. Continua abençoando, dando graça, levantando aqui um povo forte, Senhor, um povo comprometido com a Tua palavra, com a Tua verdadeira palavra, com o verdadeiro Evangelho, Senhor, que possamos dar fruto para a glória do Teu nome. Seja conosco nesta noite, Senhor, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, abre-nos a porta da palavra, fala conosco, nos orienta, nos dá graça, meio a esses tempos trabalhosos, Senhor, nos ajuda para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com um hino. A igreja pode escolher somente um hino hoje. 432. Não entendi. 432. Pode ser o hino 432. Amém? Amém. A igreja pode tirar. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador,
Minha vida toma para ser Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, Aleluia. no teu sangue puro carmesim. Espírito Santo, nome. Minha vida toma para ser Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Para sempre sim. Aleluia! Glória a Deus! Deus é simplesmente maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler primeiro 2 versículos do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 10, o 11 e o 12. Os 3 versículos aqui. Depois nós vamos para João 6. João, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Amém? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Me chama a atenção nesses versículos, irmãos, que quando nós vemos que Jesus fala aqui que veio que era para os que eram seus e os seus não receberam. E eu gostaria de meditar um pouco nesse assunto com os irmãos nessa noite, né? Vou procurar aqui terminar dentro do tempo. E como é que alguém não recebe a Jesus? Como é que alguém não recebe a Jesus? Tem uma passagem, ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, que nós vemos que Jesus ele começa um discurso para os seus discípulos e para muitos dos fariseus que estavam ali à sua volta. E no meio desse discurso, muitos o abandonam. Os irmãos estão lembrados dessa passagem, né? Jesus ele começa a falar que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aqueles homens começam a torcer o nariz e começam a dizer: duro é esse discurso, quem poderá suportar? E eles começam a sair ali um a um. E Jesus ele se indigna com isso. E quando a gente lê o capítulo 6 de João, o que mais chama a atenção, eu não sei se os irmãos pararam para pensar dessa forma já, ou se a tiveram dessa forma a esse capítulo 6, que o capítulo 6 do Evangelho de João é um dos capítulos mais graciosos que tem nos Evangelhos. Por que eu digo gracioso? Porque é um capítulo onde tem mais dádiva, onde Jesus ele mais se oferece sem pedir nada em troca. Então, como é que um discurso que você ouve, onde alguém simplesmente se oferece por você, sem te fazer nenhuma exigência, pode ser duro de ser suportado? Para a gente entender um pouquinho isso, o capítulo 6 ele é longo, tá? Não tem como a gente ler tudo aqui, eles são 71 versículos, não vou conseguir ler tudo, nem teria tempo para isso. Mas o capítulo 6, ele começa com a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, aquela passagem onde Jesus estava ali do lado do mar da Galileia, uma multidão o seguia,
e ele estava ali ensinando, e ele ficou falando ali por tempo, estava tarde já, muita gente. Aí Jesus ele se compadece daquele povo, de despedir aquele povo de mão vazia, e ele multiplica ali os pães, não é? E é uma passagem bem conhecida nossa, a Bíblia diz que ele alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus pediu alguma coisa para esse povo? Não, ele multiplicou os pães. Quando chega ali perto do versículo 14, versículo 15, depois da multiplicação dos pães, no capítulo 6, aqueles homens eles ficam tão impressionados com aquele milagre que eles querem fazer de Jesus rei. Poxa, tem alguém aqui que sacia a nossa fome, que resolve os nossos problemas. Esse homem tem que ser rei no nosso meio. Né? Se os irmãos lerem o versículo 15, ó, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Quer dizer, quando Jesus vê a intenção daquele povo, por interesse, né? Porque Jesus havia saciado a fome deles, Jesus ele não entrou nessa história do povo querer fazê-lo rei por aquela situação. Jesus vai lá, despista o povo e vai para o monte orar, e ele sai dali e tal. E depois, quando a gente vê aqui, logo na sequência, Jesus ele anda sobre o mar. Os discípulos vão atravessar o mar da Galileia à noite, não é? E começa ali uma forte tempestade, já era madrugada, e de repente eles olham, Jesus ele vem caminhando por cima do mar, aí ele repreende o vento, o mar se acalma, ele dá um livramento para os discípulos, e vejam que Jesus mais uma vez opera um grande milagre, não é? Por amor. Quando eles chegam do outro lado, já no dia seguinte, na manhã seguinte da multiplicação, tudo isso é uma sequência. Se os irmãos lerem depois do capítulo 6 de João, os irmãos vão ver que tudo isso é uma sequência. Jesus ele começa a apresentar um discurso à multidão, né? Estava do outro lado do mar, e Jesus ele começa a se oferecer para aquelas pessoas, né? Eu vou ler só alguns versículos aqui para a gente ter um contexto rapidinho. Deixa eu ver a partir do qual que eu vou ler aqui. A partir do 25, ó. E achando-se no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, tá? O povo estava indo atrás de Jesus. Talvez aquele povo nunca tivesse comido um pão tão bom quanto aquele que Jesus havia multiplicado, né? Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Aí veja que quem começa um discurso complicado aqui é a multidão, não é Jesus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí olha o que Jesus responde. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então veja que eles entram numa questão aqui, que eles começam a dizer: olha, tá bom, o Senhor multiplicou pão, nós gostamos desse negócio, o pão aprovado, muito bom, e agora o que a gente precisa fazer para te seguir, para fazer a obra de Deus? Porque o nosso pai Moisés nos deu pão no deserto. Aí Jesus: espera aí, não foi Moisés que deu o pão para vocês, foi Deus. Só que o pão que vocês comeram no deserto, ele perecia. E os vossos pais que comeram aquele pão no deserto, morreram. Agora, eu vejo o tempo que ele usa aqui, não é? Deixa eu achar o versículo de novo. No 32. Na verdade, o que Moisés nos deu.
no 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Ou seja, é aquele pão que desce do céu. Ele usa um tempo presente, ele não usa mais um tempo passado. Esse negócio de que Moisés havia dado pão para aquele povo, aqui o povo está se remetendo mais ou menos, aproximadamente a 1500 anos atrás desse episódio onde Jesus está. Jesus está dizendo, não foi Moisés que deu o pão. Quem deu o pão foi meu Pai. E o meu Pai continua dando um pão para vocês que não perece, porque aquele maná pereceu. Os vossos pais que comeram aquele maná morreram. Mas tem um pão que desce do céu agora, que esse pão ele vai ser um alimento para vocês por toda a eternidade. Então veja que Jesus ele começa aqui a se oferecer. Qual que é a dureza desse discurso para as pessoas rejeitá-lo? Sendo que ele não está pedindo nada em troca. Jesus ele não está vindo aqui renovar questões da lei, por exemplo. Ele não está vindo aqui falar que aquele povo precisa guardar o sábado. Ele não está vindo aqui falar que aquele povo tinha que voltar com aquela dieta do Antigo Testamento, de isso pode comer, isso não pode. Ele não está vindo aqui falar algumas outras coisas, algumas exigências pesadas. Ele está se dando para aquele povo. Ele está apresentando um sacrifício que ele próprio está tomando sobre ele para a remissão do pecado. O sacrifício vicário da cruz. A palavra vicário, ela tem um significado de troca, não é? Aquele que sofreu no meu e no teu lugar, que foi trocado. O sofrimento era para ser meu, o sofrimento era para ser teu. Mas Jesus, na obra vicária da cruz, ele nos oferece uma comida para a eternidade. Ele nos oferece uma salvação para a eternidade. E veja que quando ele começa esse discurso, as pessoas começam a questioná-lo, e ele começa a explicar. Se a gente for continuar a leitura, depois os irmãos leiam em casa, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, é um discurso todo onde Jesus ele se oferece. E as pessoas o rejeitam. As pessoas não o aceitam. E sabe o que me impressiona nesse texto? Lembra que nós lemos lá em João 1? E veio para o que era seus, e os seus não receberam. Não foi Jesus que não quis. Eles que não receberam. E quando alguém não recebe o sacrifício vicário de Jesus, a fila anda. Porque Jesus, irmãos, Jesus ele não se importava em sentar com pecadores. Jesus ele não se importava de sentar e comer junto com prostitutas. Jesus não se preocupava de entrar num cemitério sujo, achar um homem imundo, cheio de demônios ali, ir lá expulsar aqueles demônios, libertar aqueles demônios. Quando a gente fala isso, não cabe na nossa cabeça a barreira cultural que existe dentro desse contexto. Alguém consegue imaginar Jesus sentado numa mesa com prostitutas comendo? Quer encurtar essa barreira cultural? Imagine se alguém me visse, eu, dirigente aqui da igreja, pensa num bairro aqui de São Paulo que é cheio de prostituta. Alguém passasse ali, me visse sentado numa mesa com 2 ou 3 prostitutas almoçando. E alguém fotografasse. E alguém publicasse essa foto nas redes sociais. Quantas pessoas será que viriam frequentar a igreja ou que iriam se escandalizar? Só de me ver ali. Dá para imaginar, dá para a gente desenhar dentro da nossa cabeça o abismo cultural que isso é? Imagina isso há 2000 anos atrás. Imagina Jesus sentado com prostitutas numa mesa comendo há 2000 anos atrás. Imagina Jesus sentado com ladrões comendo há 2000 anos atrás, com publicanos, com cobradores de impostos. A barreira cultural disso é tremenda. Mas Jesus não se importava, porque Jesus ele jamais deixou de estender a mão ao necessitado.
Aquele que precisava, Jesus estendia a mão. Jesus, ele perdoava até quem não pedia perdão para ele. Jesus estava sendo crucificado ali, uns esbofeteando, outros ali blasfemando. Ele simplesmente olha para o céu e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O ladrão da cruz que estava ali do lado é a própria testemunha viva disso. Jesus, ele não media esforços em ajudar o necessitado, mas quando alguém zombava ou alguém desprezava o sacrifício, a obra vicária da cruz, aí a coisa é diferente. Porque se tem uma coisa que Jesus não tolera, é que zombem da cruz. Porque quando ele vem fazendo esse discurso, as pessoas começam a ir embora. Jesus está se oferecendo. Gente, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele povo lá de Moisés que comeu o maná estragava, aquele povo morreu. Eu sou um pão que o Pai envia agora, que vai dar vida para vocês e vida eterna. Jesus não estava pedindo nada em troca. Ele simplesmente se oferecia. E aquelas pessoas o recusavam deliberadamente. E saíram. Foi saindo. Quando esse pessoal começa a sair, Jesus engrossa o tom. Ele já não está mais com aquele tom no sentido de se oferecer. Ele chama os mais próximos, aqueles que andavam junto dele. E vocês, querem ir embora também? Porque se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, é de não rejeitar o sacrifício de Jesus. Jesus, ele tem compromisso com aquele que ama o sacrifício na cruz. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Esses que não receberam, foram embora. Mas aí ele abre um parênteses. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Eram filhos de verdade? Não. Foram enxertados na videira. Veja João 15 lá. Então veja que o sacrifício da cruz é algo que nós não podemos rejeitar. Existem alguns valores, irmãos, nas nossas vidas que a gente não pode abrir mão. Eu sempre digo aqui que a nossa salvação, ela não tem preço. Ela não é negociável. Sabe por que ela não tem preço, ela não é negociável? Porque ela nos foi dada. Você não pagou o preço por ela. Você não sabe dizer quanto vale a sua salvação. Não dá para mim colocar um número nela. Por isso que se chama graça. Por isso que Deus nos concede. Porque se fosse para nós pagarmos, não teria como a gente adquirir. Não existe um valor numérico que a gente possa compreender. Mediante isso, a gente tem que ter que tomar cuidado com outro ponto. De nós não estragarmos o nosso relacionamento com Deus. Veja, o primeiro ponto aqui, que Jesus ele não volta atrás. Ele não vai atrás desse pessoal que saiu. Quer ir embora, vai. Nós não vemos Jesus chamar esse pessoal de volta. É não negar o sacrifício da cruz. O segundo ponto é não estragar a sua amizade, o seu relacionamento com Deus. Quando Jesus vê aquele povo saindo, se vocês continuarem a leitura aqui a partir dos 60, se estiver enxergando direito, é 60, né? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus que em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes isto: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí Jesus vai dizendo aqui, e depois ele conclui: e vocês, os que ficaram, também querem ir embora?
Aí tinha um discípulo lá que ele sempre teve algumas boas respostas, né? Pedro diz: não, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Veja que a resposta de Pedro ela é tão precisa que ele não diz para onde iremos nós, ele não procurava um lugar, ele diz para quem, ele se referia à pessoa. Não, Senhor, nós vamos para onde? Não existe outra pessoa que tenha palavras de vida eterna como o Senhor. Não tem a quem a gente recorrer. E Pedro dá uma boa resposta para Jesus. Só que lá na frente, Pedro, ele faz algo que ele não deveria ter feito. Pessoas que respondem desse jeito para Jesus não têm direito de fazer algumas coisas que fazem. Eu falei aqui já uma vez, já faz um tempo. Eu estou falando meio baixo assim, irmãos, que eu tratei um canal hoje, eu estou com a boca toda machucada. Quando eu falo, está raspando aqui. Por isso que eu estou falando meio baixo. Eu tratei de um assunto aqui um tempo atrás, que eu falava que eu, pessoalmente, acredito que a negativa de Pedro, ela feriu mais a Jesus do que a traição de Judas. Isso é uma coisa que eu acredito. Na matemática, 30 é mais do que 3, né? Mas eu acho que na vida prática, muitas vezes o de quem vem dói mais do que o que foi. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Porque uma pessoa de fora pode te fazer algo e aquilo não te afeta tanto. Mas quando é uma pessoa de perto, uma pessoa que você não espera, isso muitas vezes tem um poder até um tanto quanto devastador na vida. O caso da traição de Judas já era um caso que estava já pré-escrito na Bíblia, que um dos discípulos seria trair e tal. Bem, Judas traiu, mas a negativa de Pedro, eu acho que ela foi machucou mais a Jesus. Por quê? Porque Pedro era o cara das boas respostas. Pedro era o cara que acabou de falar aqui, ó, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Em outra passagem, Pedro diz, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele tinha o jeito afoito dele, mas ele era o sujeito das boas respostas. Pedro fazia parte dos 12, como também fazia parte dos 3. E dos 3 ele era o principal. Pedro, Tiago e João. Então, alguém como Pedro, que conhecia Jesus como ele conhecia, e que tinha essas boas respostas sobre Jesus, não podia ter feito o que ele fez. Porque quando Jesus ele é preso no Getsemane, eu vou correr um pouquinho aqui para a gente concluir, Pedro estava lá com Jesus no Getsemane. Quando os soldados descem, que eles descem batendo em Jesus, zombando, esbofeteando Jesus, e entregam Jesus no Sinédrio, no Evangelho de Marcos diz que esses soldados, eles ficam à porta do Sinédrio, enquanto Jesus estava sendo julgado lá dentro, e apanhando mais lá dentro, depois ia ser açoitado. E a Bíblia diz que esses homens ali na frente do Sinédrio fazem brasa. Algumas traduções dizem que eles fizeram uma fogueira, porque estava frio à noite. E sabe onde o Pedro encosta? No meio desse pessoal. Quem dá boas respostas para Jesus não pode estar em qualquer lugar. Aquele que está ali crendo no sacrifício de Jesus não pode caminhar com qualquer um. Porque esses mesmos soldados que haviam batido em Jesus, prendido a Jesus, entregado Jesus no Sinédrio, pararam ali para fazer uma fogueira, para se esquentar naquela noite gelada, Pedro encosta lá no meio desses caras. E quando Pedro está lá no meio deles, eles começam, pô, você é um deles, hein? Eu te vi lá com eles. Lá em Marcos, a Bíblia diz que Pedro espragueja. Sabe o que é espraguejar?
Não, o que é isso? Você está louco? Nunca vi esse homem. Ele não respondeu brando. Ele espragueja. Aí outra pessoa vem e fala, Pedro, você é um deles sim, eu estou te conhecendo. Aí ele já envolve Deus no negócio. Eu juro por Deus. Nunca vi esse homem. Aí o que é pior, na terceira negativa, Jesus está saindo de lá. E quando Pedro nega Jesus, Jesus só dá aquela parada e olha para Pedro. Veja que Jesus ele não se importava de fazer tantas coisas como eu falei. Andava com pecador, libertava endemoniado, ia lá no meio do cemitério sujo, achar um homem que ninguém dava mais valor nenhum para ele, que todo mundo fugia dele. Mas imagina o coração de Jesus mediante a essa situação de Pedro. Aquele que creu, aquele que deu bom testemunho, aquele que confessou quem Jesus era de fato e depois o nega. Isso compromete relacionamento. E quem tem um comportamento como Pedro não tem direito de agir mais dessa forma. O pecado, Jesus perdoa até 70 vezes 7. Não estamos estabelecendo número aqui, estou usando a passagem. Jesus ele faz o que for preciso, mas quando se trata em crer, quando se trata do sacrifício na cruz, nós não podemos ignorar e muito menos blasfemar. Porque nesses casos, irmãos, a fila anda. Houve uma esperança para Pedro aqui, porque Pedro ele se arrepende com um choro do fundo da alma. Diferente do Judas que traiu, que não se arrependeu. Ficou com remorso, mas não se arrependeu. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Qual é o valor que eu e você, nós damos no sacrifício na cruz que Jesus fez por mim e por você? Qual é o valor que nós damos para tudo aquilo que Jesus realizou, nos livrando da condenação do inferno? Nós que testificamos de Jesus aqui, com quem andamos, o que falamos, o que fazemos? Se Jesus ele pudesse dar uma olhadinha no nosso rosto, em alguns momentos, o que ele diria, o que ele pensaria ao nosso respeito? E eu quero chamar a atenção de todos para que a gente zele por esse relacionamento com Deus. Porque quando se trata de relacionamento conosco, Deus ele não brinca. Deus ele não tem dúvida. Deus ele não volta atrás. Ele não abre mão. Se você estiver crendo, independente da situação que você esteja vivendo, Deus é com você até o final. Ele não te abandona, Ele não te larga, Ele não te deixa para trás. Mas se nós deixarmos de acreditar no sacrifício da cruz, se nós deixarmos esse compromisso, esse relacionamento de lado, nós corremos um sério risco. Porque é o tipo de gente que Jesus não vai atrás. Eu não estou dizendo que não tem mais salvação para essas pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas elas vão ter que voltar a crer no sacrifício de novo. Senão não vai ter jeito. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. É a mesma coisa de você fechar a porta na cara de alguém. Não te quero. Lá no Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus ainda está à porta e bate. Mas onde ele está? Do outro lado. Se alguém abrir, veja que o abrir não é dele. É de quem? Nosso. O receber não é dele. É nosso. O sacrifício ele fez.
O preço Ele pagou. Ele exigiu o que de nós? Nada. Agora, o receber, o aceitar, o querê-lo conosco, cabe a gente. Ele não faz isso por mim e por você. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. A gente precisa entender essas coisas, irmãos. Por quê? Porque as pessoas hoje estão comprometendo o seu relacionamento com Deus. Pessoas que confessam a salvação, pessoas que confessam o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Por que eu uso a palavra vicário? Para a gente entender, para ficar claro na nossa mente que esse sacrifício foi feito em troca, porque era para mim e para você estar lá pendurado. E Ele fez isso em troca, para nos absolver desse sacrifício e nos dar uma salvação. E essas pessoas que respondem desta forma para Deus, que testificam desta forma para Deus, não têm o direito de negar a Jesus. E como é que nós negamos a Jesus muitas vezes? Com quem andamos, com o que falamos, da maneira que nos comportamos. É tempo, não está fora de tempo, de nós nos consertarmos, de nós revermos os nossos conceitos, aquilo que praticamos, os nossos costumes, a nossa maneira de ser, de agir, de falar, de viver e voltar a um compromisso verdadeiro com Deus. Por quê? Jesus vem. E Ele vem buscar os que são dele. Vem buscar os seus. E sabe qual vai ser o divisor do que são os seus e do que não são os seus? A cruz. Quem estiver olhando para a cruz e estiver aceitando esse sacrifício, vai estar com Jesus. Quem estiver rejeitando esse sacrifício em atitude, em palavras, está colocando a sua salvação em jogo. E a gente precisa estar atento a todas essas coisas. Amém? Eu sei que talvez não é uma palavra que a gente esperava para hoje, mas Deus, Ele quer um conserto com a sua igreja. Chega de vida superficial. Chega de vida de aparência. Chega de vida onde a gente pode estar ali cocheando em dois caminhos. Vai chegar um tempo que a igreja ela vai ter que decidir. Quando eu falo igreja, eu estou falando do povo. Ou nós somos de Jesus, ou nós estamos num clube passando tempo. Ou nós vamos para o céu, ou a gente está mais preocupado em viver uma vida próspera, boa, cheia de dinheiro aqui na terra. Achando que Deus vai conceder tudo isso para a gente, o que a gente quer, e vamos ficar por aqui mesmo. É escolha. É escolha, não adianta, é escolha. A nossa vida é feita por escolha. Tudo a gente escolhe. Tudo você opta, tudo você define um lado, tudo você vê algo para você seguir. Ou nós somos de Deus, ou não somos, não tem meio termo. A igreja de Laodiceia, que eu citei lá no finalzinho, Jesus está à porta e bate. Por que Jesus ficou para fora? Onde que aquele povo estava? Na igreja? Estava. Não era a igreja de Laodiceia? Eles estavam na igreja. Mas por que Jesus não estava dentro da igreja com eles? Porque a maneira de ser deles não corresponde ao que Jesus fez na cruz. Rico sou, de nada tenho falta. Jesus olha para eles e fala: escuta, vocês são cego, pobre, miserável, desgraçados e nus. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Põe colírio nos olhos para que vejam. E aí ele vem: eis que estou à porta e bato. Tem esperança para vocês, hein? Tem esperança. Estou do lado de fora, mas eu quero entrar.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E faço ceia, faço morada contigo. É tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Glória. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, mediante, Senhor, a Tua palavra, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, até mesmo, Senhor, muitas vezes envergonhados por muitas coisas que fazemos, que praticamos, Senhor, que falamos ou como nos comportamos. Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que contempla todas as coisas, que é aquele que sonda o oculto e o escondido, que conhece a vida de cada um, Senhor, nos detalhes. A Tua palavra nos garante que o Senhor conhece aquilo que vamos falar, Senhor, ainda antes de abrirmos a nossa boca. E nesse momento, Senhor, nós queremos restaurar, Senhor, um compromisso contigo, um compromisso de fidelidade, um compromisso, Senhor, onde nós queremos verdadeiramente te servir, ó Deus, nas nossas vidas, não só de lábios, não só dentro dessas quatro paredes, mas testificarmos de Ti lá fora, Senhor, sermos verdadeiramente, como a Tua palavra nos orienta, que sejamos sal da terra e luz do mundo, Senhor, que possamos testificar do Teu poder, da Tua glória, da cruz do Calvário, Senhor, do efeito da cruz nas nossas vidas, da obra de transformação, da obra de salvação que o Senhor tem feito para nós, e é o nosso bem maior, é o nosso mais valioso bem, é o que mais importante que possuímos, Senhor, a obra que o Senhor realizou para nos salvar. Ajuda-nos, Senhor, a contemplarmos isto nitidamente. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, para que possamos contemplar. Não deixa, Senhor, que a sedição desse mundo venha nos influenciar, venha nos tirar, Senhor, da Tua direção, mas que possamos continuar, Senhor, caminhando na Tua presença, rumo ao alvo, Senhor, que és Tu, Senhor Jesus, aguardando o grande dia da Tua vinda. Capacita a Tua igreja, abençoa o Teu povo, desfaz os engodos, Senhor, todo o embaraço do diabo na vida da Tua igreja, todo o laço de Satanás, toda a obra das trevas, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que haja libertação no meio do Teu povo, que a Tua palavra penetre, Senhor, como espada de dois gumes, libertando, cortando o laço, repreendendo as trevas, pondo o demônio por terra, em nome de Jesus. Aleluia! Oh Deus, que o Teu Espírito Santo encha o Teu povo nesta noite, Senhor, que possamos sair daqui renovados, dominando a Tua palavra, para que ela continue falando conosco, para que possamos aplicá-la nas nossas vidas, nos nossos corações e sermos pessoas melhores na Tua presença. Nos ajuda, nos dá graça, nos fortalece para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos. Amém.